Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 311. Danzou está morto. Omura e Koharu ficaram visivelmente chocados e irritados ao ouvir a notícia. Após confirmarem que Sarutobi não estava mentindo, perguntaram rapidamente: Hiruzen, o que aconteceu exatamente? Os eventos desta noite são uma longa história, começou Sarutobi, acendendo o cachimbo e dando uma tragada antes de exalar a fumaça. Tudo começou com Danzou aprendendo o Mangekyou Sharingan de Uchiha Shizui. Ele lentamente relatou os eventos da noite para Koharu e Omura, o retorno de Tsunade, seu pedido para que Anbu e os Jonin assumissem o controle da raiz, sua visita ao complexo Uchiha, a captura do mentor por trás do ataque da Kyuubi, e a revelação chocante de que a pessoa que controlava a Kyuubi 8 anos atrás não era ninguém menos que Obito, aluno de Minato, o mesmo garoto que sempre sonhava em se tornar Hokage. A noite tinha sido agitada, mas Sarutobi via tudo como um progresso para a vila. Ele também soube por Tsunade que Uchiha Itachi havia usado Koto Amatsukami para alterar a mentalidade de 2 radicais do clã Uchiha, enfraquecendo significativamente sua facção. Com o retorno de Tsunade e a melhora da situação com o clã Uchiha, a vila parecia caminhar para a estabilidade. Itachi, como ele ousa atacar um ancião da aldeia? Hiruzen, isso não pode ser ignorado. Koharu se irritou, indignado com a audácia de atacar Danzou sem a aprovação deles. Desde quando alguém pode matar um ancião da aldeia à vontade? Isso foi feito com o meu consentimento, retrucou Tsunade friamente. E quanto ao Danzou mirar em Shizui? Quando se tornou aceitável um ancião de aldeia atacar um dos nossos ninjas mais talentosos? Foi só pelo poder do Sharingan? Sua raiva aumentou quando ela se lembrou de ter encontrado as células de seu avô no cadáver de Danzou. Aquele desgraçado até usou as células do meu avô. Quem autorizou isso? Embora tenha formulado a pergunta como se fosse um questionamento, o olhar de Tsunade perfurou Sarutobi, fazendo-o estremecer. Ele respondeu rapidamente: eu também não sabia disso. Danzou realmente foi longe demais. Internamente, Sarutobi especulou se Danzou estava secretamente colaborando com Orochimaru, já que a raiz sozinho não conseguiria decifrar os segredos das células do primeiro Hokage. Ao saber das células do primeiro Hokage, a raiva de Koharu diminuiu um pouco, mas ela ainda protestou teimosamente. Tsunade, você esteve longe da vila por anos e agora está apoiando Itachi na morte de Danzou? Isso não cai bem de jeito nenhum. O que você disse? A fúria de Tsunade aumentou. Sua defesa de Itachi não se devia apenas às ações hediondas de Danzou, que justificavam sua execução, mas também ao seu desejo de encontrar pistas sobre Yoichi por meio de Itachi. Velho, você está falando sério sobre me tornar o quinto Hokage? Sarutobi hesitou por um momento antes de assentir. Claro. Você está disposto a assumir o comando? Com um bufo frio, Tsunade encarou Koharu. Se for esse o caso, então, como Hokage, exerço minha autoridade para aprovar a execução de Danzou. Alguma objeção? Você ainda não é Hokage. Chega, Koharu. Sarutobi interrompeu severamente. Deixe o assunto de Danzou para lá. A vila tem problemas mais urgentes para resolver. Não querendo correr o risco de alienar Tsunade e perdê-la como candidata a Hokage, Sarutobi mudou de assunto. A situação com Itachi será resolvida por Tsunade. Danzou vem agindo sem o meu conhecimento há anos. Assim que organizarmos os registros da raiz, deixarei você revisar tudo o que ele fez. Koharu e Omura ficaram em silêncio, suspeitando que as atividades de Danzou poderiam implicá-los indiretamente. Itachi-san, por favor, não discuta sobre minhas ações. Aceitarei qualquer punição, até mesmo patrulhar as fronteiras por 10 anos, Itachi falou de repente, surpreendendo a todos na sala. Até Fugaku ficou sem palavras diante das ações do filho. Tsunade, irritada, perguntou: Ei, garoto, você ao menos sabe o que está dizendo. Antes que ela pudesse terminar, o corpo de Itachi explodiu em fumaça. Um clone das sombras. Tsunade e Sarutobi ficaram atônitos. Quando Itachi havia se trocado, a reunião foi abruptamente interrompida e Anbu e a polícia vasculharam a vila em busca de Itachi, cuja ausência foi crucial para resolver o caos da noite. No entanto, ele permaneceu desaparecido até o amanhecer, quando foi finalmente encontrado inconsciente no santuário Naka, no complexo Uchiha. Quando Fugaku, Tsunade e Sarutobi chegaram, encontraram Itachi inconsciente, ajoelhado diante do emblema do clã, uma postura de arrependimento. Fugaku o examinou e pediu a Tsunade que o examinasse. Usando o ninjutsu médico, Tsunade curou seus ferimentos e deduziu que ele havia sofrido graves danos de genjutsu por quase um dia inteiro. Isso não faz sentido, disse ela. O clone das sombras dele desapareceu há poucas horas. Quem poderia tê-lo atacado? Fugaku especulou que poderia ter sido um dos aliados de Obito, mas a postura de arrependimento o intrigou. A quem? Ou a que Itachi estava se desculpando? Quando Itachi recuperou a consciência, sua confusão aprofundou o mistério. Ele alegou ter sido emboscado por alguém idêntico a ele, empunhando um Sharingan de 3 Tomoe, e nocauteado por volta das 15 horas. Isso é impossível, disse Tsunade. Às 17 horas ou 18 horas, você estava no portão da vila falando comigo sobre Danzou. Itachi parecia ainda mais confuso, sem nenhuma lembrança do encontro. De volta ao santuário, Yoichi observou o caos que se desenrolava. Itachi, suas ações complicaram as coisas para você e para mim, comentou Yoichi. A duplicidade e a revelação do envolvimento de Obito significavam que os planos de extermínio do clã não podiam mais prosseguir secretamente. Ainda assim, Yoichi não conseguia perdoar a ideia de prejudicar a família, mesmo em outra linha do tempo. Pai, mudar essa linha do tempo causará problemas? Itachi perguntou. Não precisa se preocupar, respondeu Yoichi. Esta linha do tempo não tem relação com a nossa. Considere isso como férias em que você interveio por diversão. Entendido, respondeu Itachi, satisfeito com a explicação. Enquanto isso, Tsunade, sobrecarregada de tarefas, espreguiçava-se ao pôr do sol. Estou exausta. Vamos tomar uma bebida, Shizune.
Vá em frente, Tsunade-sama. Vou terminar de organizar as coisas aqui, respondeu Shizune. Tudo bem, estou contando com você, disse Tsunade enquanto saía apressada, ansiosa para escapar das responsabilidades crescentes. Aquele velho, ele nem se aposentou, mas já está jogando tudo em mim. Capítulo 312. Há nada melhor do que uma bebida depois de um dia duro de trabalho, exclamou Tsunade, virando seu copo de saquê com satisfação. Ela pegou um espeto de frango grelhado, deu uma mordida e se serviu de mais uma dose. Antes que ela pudesse tomar outro gole, uma mão se estendeu e pegou a garrafa de saquê, servindo-se de um copo antes de colocar a garrafa de volta na frente dela. Quem? Ela olhou para cima, com a voz sumindo. Ah, é você? Parado diante dela estava Yoichi, a pessoa que ela queria encontrar. Só de passagem e pensei em dar uma passada, respondeu ele, sentando-se em frente a ela. Ele pegou um espeto casualmente e começou a comer. Ainda tinha algumas pontas soltas para resolver da última vez. Depois de hoje, volto. Voltar? Voltar para onde? Para casa, é claro, disse Yoichi com uma risadinha. Foi só uma viagem, e eu já vi o suficiente. É hora de voltar. Ele virou o copo de saquê e tirou o colar do pescoço, erguendo com um sorriso. A propósito, eu deveria agradecer por este colar. Agora tenho um presente para minha esposa quando voltar. A expressão de Tsunade mudou ligeiramente, sua curiosidade aguçada. Onde fica sua casa? Você me ajudou tanto. Quando eu tiver tempo, gostaria de visitar Navaki para lhe agradecer devidamente. Não precisa. Mesmo se eu te dissesse, você nunca conseguiria encontrar. Afinal, eu sou um Homyoji, disse ele com um sorriso irônico. Yoichi colocou uma caixinha sobre a mesa. Esta é a chave para a técnica secreta que lhe dei. Ela requer este soro genético para ser concluída. São apenas 2 doses, o suficiente para você e seu irmão. Não tente analisá-la ou replicá-la, seria impossível sem os materiais e dados corretos. Os olhos de Tsunade se estreitaram enquanto examinava a caixa. Incapaz de conter a curiosidade, ela perguntou. Qual é o seu propósito? Por quê? Por que está sendo tão bom comigo? E foi você quem providenciou para que Itachi me encontrasse? Ela teve suas dúvidas no início, mas considerando as habilidades aparentemente milagrosas de Yoichi, como ressuscitar os mortos e conceder-lhe acesso a técnicas poderosas, ela não conseguia entender suas verdadeiras intenções. Seria tudo por um colar idêntico ao dela? É uma longa história, disse Yoichi rindo. Ele pegou um pequeno dispositivo do seu anel de armazenamento, uma câmera em miniatura, e começou a reproduzir um vídeo. Na telinha, Tsunade se viu em uma época diferente. Reprodução de vídeo? A Tsunade do vídeo estava jogando com uma jovem chamada Yoko. Sem que ela soubesse, Yoichi estava gravando tudo silenciosamente de costas. Yoko, desta vez deixa a mamãe jogar o dado, e você adivinha se é grande ou pequeno. Se perder, eu fico com sua mesada. A menininha inclinou a cabeça. De jeito nenhum. A mamãe sempre trapaceia. A menos que você deixe o papai ser o árbitro. A Tsunade do vídeo mandou a filha ficar quieta, nervosa, olhando ao redor. Não deixe seu pai saber que estamos apostando, ou ele vai te dar uma bronca. O papai só briga com você, não comigo. Certo, papai? Isso mesmo. Ao ouvir a voz de Yoichi atrás de si, a Tsunade no vídeo congelou. Ela se virou com um sorriso sem graça e começou a inventar desculpas. Foi tudo ideia dela. Eu só estava. O vídeo termina? Tsunade olhou para a tela, estupefata. Quando o vídeo terminou, ela olhou para Yoichi com os olhos arregalados. O quê? O que foi isso? Como eu estou nesse vídeo? Yoichi guardou a câmera calmamente. Não é algo que você vai acreditar facilmente, mas como Homyoji, eu posso viajar no tempo e no espaço. Aquele vídeo era de outra linha do tempo. As pessoas nele são minha esposa e minha filha. Ele sorriu calorosamente. O nome dela é Yoko. Ela não é uma graça? Ao contrário da mãe, ela tem uma sorte incrível. Nunca perdeu uma aposta e até encontra dinheiro na rua. Yoko, murmurou Tsunade, sentindo uma afeição inexplicável pela garota do vídeo. A Tsunade que ela via lhe parecia tão familiar, exatamente como algo que ela mesma faria. Após um longo silêncio, Tsunade finalmente falou, com a voz carregada de complexidade. Então, em outra linha do tempo, eu sou sua esposa? Isso mesmo. E é por isso que você está me ajudando. Exatamente. As emoções de Tsunade se agitaram. Parte dela queria rejeitar a ideia, mas não conseguia ignorar as evidências. A ressurreição de Navaki, a poderosa técnica secreta, nada disso parecia algo que um mentiroso inventaria. Por fim, ela balançou a cabeça. Não importa. Qualquer vida que eu tenha em outro mundo não tem nada a ver comigo. Só preciso viver bem esta vida. Essa é a Tsunade que eu conheço, disse Yoichi com um sorriso, erguendo sua xícara em um brinde. Tsunade riu baixinho, erguendo sua própria xícara. Depois de terminar sua bebida, ela olhou para ele com o rosto corado. Você é habilidoso com as palavras. Você usou esse charme para conquistar o outro eu? Não foram apenas palavras, disse Yoichi, apontando para o colar. Os dois continuaram bebendo, a conversa fluindo mais facilmente à medida que o álcool soltava suas línguas. Yoichi conhecia Tsunade bem o suficiente para lidar com seus estados de espírito, e as bebidas ajudaram a diminuir a distância entre eles. Ao final da noite, já haviam consumido mais de 20 garrafas de saquê. Yoichi, com seu corpo resiliente, permaneceu sóbrio. Tsunade, no entanto, estava fortemente embriagada, caída sobre a mesa com o rosto corado. Chefe, a conta! Yoichi gritou, pagando antes de colocar Tsunade nas costas. Quando o ar frio da noite a atingiu, ela se mexeu levemente, e Yoichi canalizou um pouco de energia vital para ela, ajudando-a a recuperar um pouco de clareza. Vá descansar. Lembre-se de usar isso amanhã, disse ele, entregando-lhe a caixa com o soro genético. Não consigo andar. Preciso de ajuda, murmurou Tsunade, encostando-se nele. Vou te levar para casa, respondeu Yoichi, carregando-a até o complexo Senju, encontrando o lugar impecável, provavelmente obra de Shizune. Ele levou Tsunade até o quarto dela e a deitou na cama.
Quando ele estava prestes a sair, Tsunade agarrou sua mão. Não vá, fale comigo um pouco mais, murmurou ela com o rosto ainda corado. Yoichi hesitou brevemente antes de se sentar ao lado dela. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pela janela acordou Tsunade. Ao se sentar, lembranças da noite anterior voltaram à tona. Seu corpo doía levemente e ela estremeceu. Droga, esse cara, ela murmurou, esfregando as têmporas. Balançando a cabeça, ela notou a caixa de soro genético que Yoichi havia deixado e o selo em seu braço. Após romper o selo, uma energia cálida e revitalizante percorreu seu corpo, restaurando sua vitalidade. Então, este é o seu presente para mim, murmurou ela, tocando o rosto. Embora não tivesse se olhado no espelho, sentia-se rejuvenescida. Não pense que você me conquistou com isso. Ela bufou, embora um sorriso surgisse em seu rosto. Enquanto isso, Shizune estava sentada no andar de baixo com olheiras. Tsunade percebeu e perguntou, Shizune, você não dormiu bem? Não, Tsunade-sama. Preciso de uma pausa hoje, respondeu Shizune com um olhar complicado. Percebendo o que poderia ter acontecido, Tsunade tossiu sem jeito. Tire o dia de folga. Você merece, disse ela antes de sair correndo de casa, resmungando. Beber realmente causa problemas. Você terminou de explorar Itachi? Perguntou Yoichi. Sim, passei um tempo com Sasuke ontem. Ele é muito apegado a mim, respondeu Itachi com um sorriso. Yoichi assentiu. Se não houver mais nada, vamos voltar. Entendido, pai. Capítulo 313. Energia restante. 11%. Para continuar atravessando o espaço-tempo, por favor, reabasteça a energia, disse Karazuki, antes de ser rapidamente guardado por Yoichi. Com seus genes alterados semelhantes aos de Otsutsuki, Yoichi tinha controle total sobre Karazuki. Esta recente incursão no espaço-tempo confirmou metade das teorias de Yoichi. Agora era hora de retornar à vila e avaliar o impacto de suas viagens. Usando a técnica do deus voador do trovão, Yoichi trouxe Itachi de volta para a vila e então dissipou seu clone das sombras que estava lá. Após assimilar as memórias e o chakra do clone, Yoichi ficou aliviado ao não encontrar anomalias ou interrupções. Eventos em linhas temporais paralelas não deixaram marcas em suas lembranças. Encorajado por isso, Yoichi ponderou a possibilidade de resgatar todas as bestas com cauda de mundos alternativos. Quantas frutas de chakra ele conseguiria consumir? Talvez em breve pudesse rivalizar com Otsutsuki Shibai. Yoichi especulou que as técnicas divinas de Shibai também poderiam incluir a capacidade de atravessar dimensões paralelas. Caso contrário, como seria possível localizar inúmeros planetas com vida no universo para plantar árvores divinas? Virando-se para Itachi, Yoichi comentou, Itachi, faz apenas um dia que estou aqui. Sério? Isso é incrível, respondeu Itachi surpreso. Para ele, a estadia deles pareceu durar 2 ou 3 dias. De repente lembrou-se de algo e pegou um pergaminho. Pai, eu trouxe o Sharingan de Shizui daquela linha do tempo. O que devemos fazer com ele? Itachi inicialmente pretendia deixar o Sharingan naquele mundo, mas não podia confiar na liderança de Itachi, Fugaku ou mesmo de Konoha. Por fim, ele o trouxe de volta. O olho do Shizui, hein? Por que você não consulta o Shizui sobre isso? Eu não preciso, disse Yoichi. Um Kotomatsukami não era particularmente útil para ele, a menos que fosse algo como Kamui, que tinha propriedades espaciais, tinha pouco valor. Itachi assentiu. Entendido. Depois, os dois se separaram. Yoichi visitou primeiro a torre do Hokage. Ao entrar, Kurenai e Rumi o cumprimentaram com sorrisos radiantes. Seu plano inicial de dar uma olhada na vila e depois encontrar Tsunade foi rapidamente frustrado pela atenção ávida delas. Com as duas mulheres o encarando com olhares esperançosos, Yoichi não conseguiu se decidir a ir embora. Ele ergueu uma barreira dentro do escritório do Hokage, recuando para a sala adjacente, onde as duas Kunoichi logo se viram sem fôlego e agarradas a ele. Suas vozes ecoando suavemente, Sensei, Sensei. Enquanto isso, Tsunade treinava Yoko em técnicas fundamentais e havia retomado seu próprio treinamento. A lembrança de ver Yoichi selado por Otsutsuki Agoromo a deixou impotente. Determinada a se fortalecer, ela entregou seus projetos a Orochimaru e se concentrou no treinamento com Yoko. Yoko, embora ainda não estivesse em idade escolar, demonstrou um crescimento extraordinário, superando até mesmo os mais talentosos jovens ninjas. Com pouco mais de 1 ano de idade, ela já dominava inúmeros jogos de azar e conseguia levantar móveis pesados com facilidade. Graças aos aprimoramentos genéticos de Yoichi, selados nela desde o nascimento, o potencial de Yoko foi continuamente aprimorado. No campo de treinamento, Yoko correu algumas voltas antes de decidir buscar água. No entanto, seu caminho foi logo bloqueado por uma mulher com 2 tranças de cabelo escuro. A mulher sorriu e se agachou. Você deve ser a filha do quinto Hokage, Uchiha Yoko, disse a mulher. Yoko congelou brevemente antes de se virar e correr o mais rápido que suas pernas permitiam. Sua velocidade era excepcional, mas a mulher de cabelos escuros não era uma ninja comum. Em instantes, ela usou a cintilação corporal para aparecer na frente de Yoko e a agarrou pelo colarinho. Inteligente o suficiente para correr, mas pequena demais para ir longe, brincou a mulher, segurando Yoko firmemente. Me solta. Meu pai é o Hokage. Meu bisavô também era o Hokage, gritou Yoko, se contorcendo. O meu também, respondeu a mulher com um sorriso malicioso, levantando Yoko e levando-a embora. Pule o treino hoje e venha comigo. Preciso contar para minha mãe primeiro. Fique quieta. Sou mais velha que você, respondeu a mulher bruscamente.
No escritório do Okage, Kurenai e Rumi terminaram de arrumar a casa depois de passarem um tempo com Yoichi. Apesar da cooperação anterior, a rivalidade reacendeu imediatamente. Um ofereceu chá a Yoichi enquanto o outro lhe trouxe doces, disputando sua atenção. A competição silenciosa foi interrompida por uma batida na porta. Rumi abriu e encontrou Azuma parado ali. Azuma, o que te traz aqui? Perguntou Yoichi, olhando para ele. Azuma hesitou brevemente, lançando um olhar para Kurenai, que parecia particularmente radiante naquele dia. Pigarreando, disse, Okage-sama, gostaria de me candidatar ao cargo de sexto Okage. Candidatar-se ao Okage é? Muito bem. Rumi, conte ao Azuma os procedimentos da eleição. Rumi entregou a Azuma um documento descrevendo o processo de seleção para Okage. Contando com você, agora temos 3 candidatos. Senju Navaki, Uchiha Shizui e você. O processo começa em março do ano que vem. Vocês precisarão relatar suas conquistas, passar por uma avaliação da aldeia e participar de uma eleição pública. Durante o período de votação, vocês poderão participar de atividades para impulsionar sua campanha. Azuma sentiu confiantemente. Entendido. Obrigado, Okage-sama. Farei o meu melhor. Depois que Azuma saiu, Kurenai se encostou em Yoichi fazendo beicinho. Yoichi-sensei, não deixe Azuma virar Okage. Ele é tão irritante. Yoichi riu baixinho. Não se preocupe. Mesmo sem a minha interferência, ele não vai ganhar. Suas conquistas são insignificantes comparadas às de Shizui e Navaki. À primeira vista, Azuma será motivo de chacota. Ótimo, respondeu Kurenai, aliviada. Depois que ele perder, vou garantir que ele seja transferido para longe da vila. Mais tarde, Yoichi localizou Tsunade no campo de treinamento e percebeu que Yoko havia desaparecido. Preocupados, eles a procuraram. Usando suas habilidades sensoriais, Yoichi finalmente detectou sua localização, apesar de uma barreira de energia obscurecer sua presença. Teletransportando-se para o local, ele encontrou Yoko segurando fichas de cassino, com uma expressão assustada. À sua frente estava a mulher de cabelos escuros. Tsunade, transbordando de raiva, perguntou: quem ousou levar minha filha? Ela correu para frente, desferindo um soco na mulher. Para sua surpresa, a mulher revidou com um soco de igual força. O choque criou uma onda de choque enorme, deixando uma cratera sob elas. Pare! Yoichi interveio, puxando Tsunade para trás. Olhe para ela com atenção. Ela não parece familiar? Tsunade estudou a mulher e percebeu, sobressaltada, que ela tinha uma semelhança incrível consigo mesma. A marca roxa do diamante, as feições faciais, até mesmo as Marias Chiquinhas gêmeas. Era como olhar para uma versão mais jovem de si mesma. Mãe, você é uma idiota. Se eu não fosse forte o suficiente, você poderia ter me machucado seriamente. A mulher bufou, esfregando o pulso. Tsunade olhou incrédula. Você é minha filha? Yoichi explicou. Parece um caso de viagem no espaço-tempo. A julgar pelo chakra dela, ela é de 20 anos no futuro. Tsunade, agora profundamente envergonhada, murmurou. Eu não sabia. Me coloque no chão. A mulher de cabelos escuros se apresentou com um sorriso malicioso. Pai, vim aqui justamente para encontrá-lo. Capítulo 314. Shizui-senpai, tenho algo para discutir com você, disse Itachi, aproximando-se de Shizui, que estava ocupado guiando seus alunos em uma missão. Shizui olhou para ele e respondeu: o que foi, Itachi? Se for sobre treinamento, talvez eu não tenha tempo. Estou planejando fazer uma missão amanhã. Não se trata de treinamento. É outra coisa, disse Itachi, puxando um pequeno frasco contendo 2 Mangekyou Sharingan. Meu pai e eu embarcamos em uma jornada usando um artefato especial que nos permitia viajar pelo espaço-tempo. Ele relatou brevemente sua experiência e então entregou a garrafa para Shizui, mostrando-lhe os intrincados padrões de moinhos de vento de 4 pontas dentro do Sharingan. Esta é a situação. No entanto, Shizui-senpai, isso deve permanecer confidencial. Meu pai me pediu para consultá-lo para saber o que você pensa sobre estes olhos. A expressão de Shizui era uma mistura de choque e descrença. Demorou um pouco para se recuperar. Então, com um sorriso irônico, ele disse: eu não esperava que em outro mundo eu morresse tão jovem com apenas 20 anos. Após um momento de reflexão, Shizui acrescentou: Itachi, fique com os olhos. Use-os como achar melhor. Eu confio em você. Se eles conseguirem salvar os Uchiha da aniquilação e você for filho do quinto Okage, tenho certeza de que usará o poder deles com sabedoria. Quando Itachi mencionou seu plano de armazená-los em um corvo, Shizui riu. Essa é uma maneira, mas substituir o corvo toda vez que você usa a técnica parece problemático. Talvez você devesse pedir um conselho ao Okage-sama. Tudo bem, Itachi assentiu, guardando o Mangekyou Sharingan. Após encerrar a conversa, Shizui reuniu seus alunos e se preparou para retornar à vila. Ao passarem pelos portões da vila, encontraram Danzou, varrendo o chão sob um estupor induzido por Genjutsu. Shizui parou abruptamente e caminhou até Danzou. Ativando seu Sharingan, ele liberou o Genjutsu. Depois de vários minutos, Danzou lentamente recuperou a consciência, murmurando confuso. Onde? Eu estou? Seu canalha, Shizui gritou, chutando Danzou para o chão. O velho rolou várias vezes antes de Shizui aplicá-lo novamente sob um Genjutsu. Retornando ao seu grupo, Shizui notou a expressão peculiar de Itachi. Tossindo levemente, ele disse: perdi a paciência por um momento. Aquele homem, ele é desprezível. Itachi assentiu. Eu entendo, Shizui-senpai. Na residência de Yoichi. Tome um chá. Quer comer alguma coisa? Perguntou Tsunade sem jeito, carregando uma bandeja de chá e quase todos os salgadinhos da casa. Conhecer sua filha adulta pela primeira vez e ter acidentalmente lhe dado um soco antes, deixou Tsunade se sentindo desconfortável. Não precisa, sério. Ver você assim é estranho. Relaxa, disse Oko com um suspiro, achando a Tsunade um tanto cativante, mas claramente diferente daquela que conhecia. Yoichi gesticulou para que Tsunade se sentasse e então se virou para Yoko. Yoko, como você veio parar aqui?
Foi puramente o poder do rio Myaku? Não, era isso, disse Yoko, tirando um artefato em forma de tartaruga de sua bolsa. Dizem que é um tesouro Otsutsuki recuperado do mar por Konoha. É altamente inteligente e quase inutilizável. Se Naruto não tivesse reabastecido seu chakra, eu poderia nunca ter encontrado você, pai. Yoichi reconheceu imediatamente. É Karazuki. Só Otsutsuki ou aqueles com a linhagem deles podem usá-lo. Yoko, estou impressionado. Você herdou mais do que eu pensava. Talvez seja a linhagem, disse Yoko casualmente. A propósito, eu tenho treinado com a técnica secreta que você deixou. O tio Navaki não usou o soro genético, então minha mãe o injetou em mim depois que eu nasci. Yoichi sentiu uma pontada de inquietação. Então o soro foi usado, por outra Tsunade. E só uma vez. Um pouco tenso, Yoichi mudou rapidamente de assunto. Quanto tempo você planeja ficar aqui, Yoko? Yoko deu um sorriso travesso. Eu disse à mamãe que talvez eu ficasse um pouco. Tudo bem, pai? Claro. Fique o tempo que quiser, interrompeu Tsunade, animada, antes de sair correndo para arrumar um quarto. A propriedade tinha dezenas de quartos de hóspedes, então acomodar Yoko não foi problema. Observando Tsunade sair correndo, Yoko riu baixinho. Igual a mamãe, sempre a mesma. Ela é incorrigível, concordou Yoichi com um suspiro. Aproximando-se, perguntou suavemente. Como está sua mãe na sua linha do tempo? Ela está indo bem, parece até mais jovem do que eu. Mas ela evitou falar de você. Por causa desses olhos, disse Yoko, ativando seu Mangekyou Sharingan. Nós discutimos. Quando me tornei uma Jonin, ela finalmente me contou a verdade, que meu pai era um Homeoji do clã Uchiha. Yoichi tossiu sem jeito. Ele não esperava que a outra Tsunade tivesse criado a filha sozinha, muito menos uma que despertou o Mangekyou. A culpa é minha, Yoko. Eu te devo uma. Vou te compensar. Sério? Yoko perguntou com um tom cético, mas esperançoso. Claro. Você é minha filha. O que é meu é seu. Yoko sorriu. Tudo bem. Eu quero uma técnica secreta, como a técnica da força celestial de 100 que você deu à mamãe. Feito. E o soro genético. Garantido. E eu quero treinar com você. Absolutamente. Com Yoichi concordando com suas exigências, Yoko finalmente deixou de lado o ressentimento que ainda guardava e o abraçou com força. Para Yoichi, o vínculo inegável da linhagem compartilhada a confirmava como sua filha. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar, as outras esposas de Yoichi retornaram. Ao verem Yoko, confundiram-na com uma nova integrante da família de Yoichi e ficaram visivelmente descontentes. Felizmente, Tsunade as interceptou e explicou a identidade de Yoko. Assim que o mal-entendido foi esclarecido, Yoko conquistou a aceitação. Depois do jantar, ela arrastou Sasuke e Naruto para uma sessão de treino, mas Yoichi interveio rapidamente. Aqui não. Vocês vão destruir a vila, ele avisou, sabendo do potencial destrutivo de suas habilidades atuais. Em vez disso, Yoichi levou Yoko para um passeio pela vila, apontando as diferenças em relação à sua linha temporal. À medida que as ruas se acalmavam, eles voltaram para casa. Yoko decidiu passar a noite com a Chibi Yoko deste mundo, ansiosa para se conectar com sua contraparte mais jovem. Mais tarde naquela noite, sozinho em seu escritório, Yoichi refletiu sobre o dia. Isso é uma lição, pensou. Eu nem sabia que tinha uma filha em outra linha do tempo. Ele pegou uma caneta e escreveu sua resolução. Evite a indulgência. Depois de olhar fixamente para as palavras por um momento, ele suspirou e riscou-as. Em vez disso, escreveu. Use sempre proteção. Capítulo 315. Yoko ficou temporariamente em Konoha, e ao descobrir que Sasuke e Naruto haviam se tornado Jinchuriki bestiais, ela seguiu Yoichi como uma criança curiosa. Ela até o seguiu até seu escritório, quase causando um mal-entendido com Rumi e Kurenai. Felizmente, Yoichi explicou a situação de antemão, permitindo que aceitassem com relutância a incrível realidade. Apesar de aparentarem a idade que tinham, Yoko era de fato filha de Yoichi. Depois de muito insistir e perseguir, Yoichi finalmente perguntou o que ela queria. Para realizar os desejos da filha, Yoichi resgatou a habilidade em invocação aleatória novamente. No entanto, ele não tinha garantias de que a fera invocada seria adequada para ela e deixou isso claro desde o início. Apesar disso, Yoko pulou de alegria, abraçou-o com força e exclamou: Obrigada, pai. Antes de sair correndo alegremente. Sua declaração em voz alta, no entanto, chamou a atenção dos outros, que se viraram curiosos para olhar o quinto Hokage. Muitos ficaram se perguntando quando ele teve uma filha daquela idade. Yoichi não se importava em gastar recursos para resgatar invocações aleatórias. Ele podia acumular 12 saques por ano, com a opção de resgatar especificamente 4 habilidades obtidas anteriormente. Mesmo que a fera invocada não fosse útil, ainda poderia servir como energia vital para ele. O colar que ele havia tomado da outra Tsunade também foi recuperado por Yoko. Inicialmente, Yoichi planejara usá-lo para fazer Tsunade posar de maneiras constrangedoras, mas seus planos foram frustrados pela insistência de Yoko em tê-lo. Em uma reunião do Conselho de Konoha. Quinto Hokage-sama, aqui estão os detalhes dos perfis ninjas de Kirigakuri, a situação atual da vila e um relatório geral sobre o país da água, disse Mei, entregando uma pilha de documentos antes de se sentar. Atrás dela estavam Ao, o antigo espadachim da névoa, e outros membros da elite de Kirigakuri. Os documentos foram copiados e distribuídos entre os principais participantes por Rumi, incluindo figuras como Tobirama e outros líderes. Hoje foi marcada uma importante reunião do Conselho em Konoha, reunindo quase todos os membros seniores. Representantes do Distrito da Areia, incluindo Pakura, e outros como Shikaku, do Distrito da Chuva, retornaram para participar. Com Konoha agora administrando vastos territórios, mudanças eram inevitáveis devido ao número limitado de ninjas disponíveis. Planos foram discutidos para reestruturar as forças de segurança da vila. A força policial de Konoha foi dividida em 2 ramos.
Força de segurança, composta inteiramente por ninjas com patente mínima de Chunin, funcionando de forma similar a Ambu. Força de guarda, composta principalmente por civis fortalecidos pelo vírus Extremis, que aumentava suas capacidades físicas de 3 a 5 vezes. Alguns membros chegaram a atingir a força de um Chunin. Indivíduos excepcionais entre eles eram considerados para a integração direta em Konoha. Quinto Okage-sama, o País das Águas precisa de orientação para suas reformas. Esperamos que você possa enviar alguém experiente e capaz para nos ajudar, sugeriu Mei. Após uma breve pausa, Yoichi examinou a sala. Sakumo imediatamente abaixou a cabeça, evitando contato visual. Ele já estava sobrecarregado treinando a divisão de inteligência e não podia se dar ao luxo de assumir mais tarefas. Ser enviado para supervisionar reformas na Terra da Água, sem dúvida, o sobrecarregaria. Após alguma consideração, Yoichi escolheu Tobirama. Segundo Okage, delegue os assuntos do Distrito da Chuva a Shikaku. Você supervisionará as reformas no País das Águas. Tobirama assentiu, já prevendo isso. Muito bem. Quantos homens a vila alocará para esta missão? Fique depois da reunião para discutir os detalhes. Shikaku, você continuará administrando o Distrito da Chuva por enquanto. Assim que tudo estiver resolvido, você terá uma pausa prolongada, disse Yoichi. Entendido, Quinto Okage-sama, respondeu Shikaku. Embora decepcionado por não poder descansar, ele se consolou com o fato de que a cooperação de seu clã com a vila era agora crucial. Após 4 horas de deliberação, a reunião foi encerrada. Discussões adicionais se seguiram, finalizando a equipe de Tobirama, composta por 120 pessoas, para supervisionar a transição da Terra da Água para o Distrito Mizunévoa. Retornando ao seu escritório, Yoichi se espreguiçou e Rumi lhe entregou uma xícara de chá. Sensei, relaxe com o chá, ela disse com um sorriso doce. Obrigado, Rumi, respondeu Yoichi tomando um gole. Você sempre faz o melhor chá. Aliás, qual é o próximo item da agenda? O processo eleitoral para o sexto Okage começou. Também recebemos informações sobre Iva e Kumo de nono. Além disso, Konan solicitou uma audiência. O resto são questões menores, relatou Rumi. Ignore Iva e Kumo por enquanto. Vou sair um pouco. Cuide das coisas com Kurenai enquanto eu estiver fora, instruiu Yoichi. Claro, Sensei, Rumi respondeu com um sorriso, mas suspirou interiormente depois que ele saiu, tocando seu abdômen. Ela esperava ter um filho de Yoichi, mas suas recentes precauções frustraram seus planos. Visitando Konan, Yoichi apareceu nos aposentos de Konan no momento em que ela tirava sua capa negra, revelando sua figura esbelta. Assustada, ela rapidamente se recompôs. O País da Chuva foi totalmente integrado a Konoha, e os termos do nosso acordo foram cumpridos, disse Konan friamente. Yoichi assentiu. Você se saiu bem. Não esperava que terminasse tão rápido. Como combinado, Nagato está sendo bem tratado na prisão de Konoha. Quer visitá-lo? Sim, eu o verei amanhã. A integração do País da Chuva em Konoha se deveu às suas políticas, não aos meus esforços, admitiu Konan, reconhecendo como as reformas de Konoha haviam influenciado a população. Qual é o seu propósito em me chamar aqui? Perguntou Yoichi. Konan hesitou. Nagato não é mais uma ameaça. Será que ele? Não, interrompeu Yoichi com firmeza. Você já recebeu clemência. Não insista. A sobrevivência de Nagato é resultado dos seus esforços. Konan tentou argumentar, mas Yoichi a silenciou com um gesto. Parece que te dei muita liberdade, Konan. Sem aviso, ele a levantou e a carregou para o quarto. Mais tarde naquela noite, após deixar os aposentos de Konan, Yoichi refletiu sobre seus planos de reunir recursos de outras linhas do tempo. Com isso em mente, decidiu visitar Kaguya para obter informações sobre a árvore divina e as atividades do clã Otsutsuki. Kaguya chamou Yoichi ao encontrá-la entretida em um livro na biblioteca. Virando-se para ele, seu olhar silenciosamente perguntou o que ele precisava. Preciso saber o que aconteceu depois que você consumiu o fruto da árvore divina e quanta informação existe sobre o Homeoji neste mundo. Preciso de detalhes, disse ele. Embora seu objetivo final fosse descobrir informações sobre Otsutsuki Ishiki e seu 10 caudas, Yoichi sabia que o conhecimento de Kaguya era limitado. Mesmo assim, era um começo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Eu não entendo muito de Homeoji, começou Kaguya lentamente. Naquela época, muitas pessoas tentaram causar problemas, até mesmo incitando outras nações a atacar a terra dos ancestrais para destruir a árvore divina. Mas quando agiram, o fruto da árvore divina já estava maduro. Depois de consumi-lo, matei todos eles. Eles eram muito barulhentos. Ela falou como se estivesse se lembrando de um leve incômodo. Após consumir o fruto da árvore divina, ela esmagou seus inimigos sem esforço, estabelecendo-se como uma divindade entre seu povo. No entanto, Kaguya passou a maior parte do tempo se preparando para a inevitável retaliação do clã Otsutsuki. Se não fosse pela traição de Agoromo, continuou Kaguya com um toque de amargura. Os Zetsu brancos que cultivei por mais de 1000 anos poderiam ter produzido centenas de guerreiros de nível sombra. Os Otsutsuki como Momoshiki e Kinshiki só teriam chegado depois de 1 milênio, e Ishiki estaria fraco demais para intervir. Minha força teria sido incomparável. Yoichi assentiu, pensativo. Em retrospectiva, despedaçar Agoromo por sua traição parece razoável da sua perspectiva. Após uma pausa, Yoichi perguntou, o que fez você decidir ter Agoromo e Amura em primeiro lugar? Kaguya congelou e então virou a cabeça. Isso não tem nada a ver com você. Tudo bem, não precisa compartilhar, respondeu Yoichi com indiferença. Ele atualizou Kaguya sobre a falta de notícias sobre Ishiki e então a deixou em paz. O guia de estratégia havia repetidamente incentivado Yoichi a viajar 1000 anos no tempo para a época de Kaguya, mas ele havia adiado a decisão. Agora que as coisas em Konoha estavam resolvidas e ele tinha tempo, planejava empreender a jornada depois de encontrar uma fera adequada para sua filha, Yoko.
Seu objetivo principal não era apenas explorar o passado de Kaguya, mas também desvendar os segredos das antigas práticas Omyodo. Ao contrário dos Otsutsuki, que se baseavam no fruto da árvore divina e em suas habilidades inerentes. O ninjutsu e as técnicas de selamento deste mundo podem ter se originado de práticas indígenas. Yoichi teorizou que o jutsu de selamento, aprimorado pelo clã Uzumaki, provavelmente se originou das tradições Onmyoji e não do Otsutsuki. A comprovação dessa teoria exigiu uma exploração em primeira mão daquela época, invocando outra besta. Após o jantar com a família, Yoichi levou Yoko e os outros para uma área desolada além das 5 grandes nações. Ele escolheu um remoto campo de batalha no deserto, outrora usado por Kaguya contra seus filhos, para seu ritual de invocação. Ele montou barreiras para proteger o grupo antes de começar a invocação. Momentos depois, uma onda de fogo flamejante avançou em direção à barreira, com 100 metros de altura e quente o suficiente para incinerar tudo em seu caminho. O clone de Yoichi fortaleceu a barreira e sua versão original transmitiu uma atualização sombria. Parece que invocamos uma fera formidável desta vez, uma fênix. Nada mais, nada menos. A Fênix do Renascimento invocada, uma criatura mítica próxima da divindade, possuía extraordinárias habilidades regenerativas, superando em muito o dragão luminoso Alsace. Até Yoichi teve dificuldade para subjugá-la em meia hora. Isso é ruim, disse seu clone, carregando Yoko e os outros para mais longe. Precisamos nos deslocar mais 30 quilômetros. O poder da Fênix é avassalador. A versão original de Yoichi precisou empregar suas técnicas mais poderosas, as esferas da busca da verdade para imobilizá-lo, o Kamui para torcer suas asas e o 4º nível do modo aniquilação do trovão para desferir golpes devastadores. Por fim, ele forçou a Fênix a cair em uma cratera enorme com milhares de metros de profundidade. Mesmo assim, o corpo da Fênix se inflamou em chamas douradas, preparando-se para um renascimento. Yoichi usou mais esferas da busca da verdade para imobilizá-la, impedindo seu renascimento. Após confirmar a supressão da Fênix, o clone trouxe Yoko para frente. Com a ajuda de Yoichi, a Fênix foi selada dentro dela. Quando o ritual terminou, chamas douradas irromperam do corpo de Yoko, incinerando suas roupas. Ah! O que está acontecendo? Exclamou Yoko, cobrindo-se instintivamente. As chamas douradas a envolveram completamente, criando uma barreira etérea. Tsunade, preocupada, perguntou: ela está bem? O que está acontecendo com ela? Ela está bem e Yoichi a tranquilizou. A Fênix é uma criatura de imensa vitalidade. Sua essência é difícil de suprimir, mas com treinamento, Yoko aprenderá a controlá-la. Ele acrescentou severamente: Yoko, você precisa começar a disciplina mental imediatamente. Isso não é uma questão trivial. Yoko, sorrindo atrevidamente, respondeu: eu sei, pai, mas eu quero treinar com você. Claro, desde que você esteja seguro, respondeu Yoichi, sentindo a tensão da batalha intensa. Apesar de absorver um pouco da energia vital da Fênix, seu gasto de chakra excedeu em muito seus ganhos. Nos dias seguintes, Yoichi invocou uma variedade de criaturas, embora nenhuma se igualasse ao poder da Fênix. A maioria era inadequada, com 2 ocorrências de invocação de porcos mágicos, criaturas apreciadas por sua carne macia e rica em energia. Ele decidiu criá-los como fonte de alimento. No 10º dia, ele esgotou suas tentativas de invocação. A última tentativa produziu uma fênix, mas era um pequeno pássaro que lembrava o do universo de Harry Potter bonito, mas muito menos útil em combate. Incapaz de encontrar uma fera adequada para Kimimaro, Yoichi voltou sua atenção para seu próximo objetivo, retornar 1235 anos no passado. Depois de informar sua família sobre seus planos, Yoichi ativou Karazuki, o artefato de viagem no tempo. Energia totalmente carregada. Ativando Karazuki para viagem no tempo, anunciou o artefato enquanto se transformava em uma tartaruga brilhante. Leve-me de volta 1235 anos, instruiu Yoichi. Entendido. Tempo estimado de viagem. 1 hora, respondeu Karazuki. Yoichi se viu no fluxo do tempo, observando as eras retrocederem. 1 hora inteira. Que lentidão, murmurou Yoichi. Por fim, a jornada terminou quando uma luz branca o envolveu. Chegada completa. 1235 anos atrás. Energia esgotada em 93%. Recarga necessária para outro salto, relatou Karazuki. Quase sem energia, né? Então o limite é de cerca de 1000 anos. Karazuki, você consegue pular 1000 anos no futuro? Viagens futuras exigem 10 vezes mais energia do que viagens passadas e não podem garantir que o destino esteja alinhado com esta linha do tempo. Ao ouvir isso, Yoichi balançou a cabeça e guardou o artefato. Voando para o céu, Yoichi observou a área. Ele estava sobre uma floresta exuberante, provavelmente perto do futuro local de Konoha. Capítulo 317. Yoichi pairou no ar, examinando a área com seu jutsu sensorial. De repente, sua atenção foi atraída para um poderoso chakra que emanava violentamente à distância. Uma batalha? Não, só há uma fonte de chakra, murmurou Yoichi, estreitando os olhos. Por que parece tanto com o chakra de Kaguya? Curioso e preocupado, ele voou em direção à fonte. A distância era vasta, levando-o através da paisagem intocada do mundo antigo. As florestas intocadas, a energia natural abundante e o terreno intocado destacavam o quão diferente aquela era da sua. Este planeta é verdadeiramente único, refletiu ele. Não é de se admirar que tenha conseguido alimentar 2 10 caudas, sustentar sábios poderosos e ainda ter energia suficiente para dar origem a algo como a veia do dragão. Quando Yoichi finalmente chegou à fonte da perturbação, ele a viu, Kaguya. Abaixo dele, Kaguya estava cercada por aldeões que se curvavam e rezavam fervorosamente, confundindo-a com uma entidade divina. Mas a expressão de Kaguya revelava sua luta. Seu chakra se inflamava erraticamente, distorcendo o céu com nuvens de tempestade, relâmpagos e ventos violentos.
O chakra do 10 caudas está sobrecarregando ela, percebeu Yoichi, observando a aura de Kaguya se desestabilizar. Ela cerrou os punhos, o rosto contorcido de dor. Estou perdendo o controle. Se eu sucumbir à consciência do 10 caudas, posso levar anos para recuperar meus sentidos. Naquele momento a voz de Yoichi chegou aos seus ouvidos. Despercem o poder, ele sugeriu calmamente. Kaguya congelou com um conselho inesperado. Seus instintos resistiram à ideia, afinal, a obsessão do clã Otsutsuki por chakra não deixava espaço para abrir mão de nem mesmo uma fração dele. No entanto, a influência do 10 caudas a atormentava. O desespero superou suas reservas. Finalmente, com grande relutância, ela seguiu a sugestão da voz misteriosa. 2 esferas de energia branca se separaram de seu corpo. Em instantes, a energia se condensou em 2 recém-nascidos. Seus gritos perfuraram o ar, assustando os aldeões que oravam fervorosamente. A deusa deu à luz filhos divinos, exclamaram os aldeões impressionados. Ela ouviu nossas preces. A multidão irrompeu em cânticos de deusa e filhos divinos, enquanto se curvavam ainda mais com a reverência inundando suas vozes. Kaguya, no entanto, mal lhes lançou um olhar. Concentrava-se nos 2 bebês e examinava os arredores em busca da fonte da voz que a guiara. O governante da terra, o imperador da terra dos ancestrais, chegou com seus guardas, atraído pela comoção. Ao ver Kaguya e as crianças, ajoelhou-se rapidamente diante dela. Deusa divina, ele implorou, por favor, permita-nos servi-la e aos seus filhos divinos. Dedicaremos toda a terra dos ancestrais à sua proteção e adoração. Kaguya hesitou. Ela pouco se importava com a adoração dos mortais, mas seu tênue controle sobre o 10 caudas a fazia temer se isolar. A presença dos aldeões poderia servir como proteção contra quaisquer complicações imprevistas. Cuidem deles, ela disse finalmente, gesticulando para os bebês. Sua concordância provocou ondas de alegria no imperador e em seu povo. O imperador conduziu Kaguya e seus filhos para uma área isolada, oferecendo-lhe a moradia mais segura possível. Embora humilde para os padrões de Otsutsuki, Kaguya aceitou sem reclamar, concentrada em estabilizar seus novos poderes. Quando a esposa do imperador perguntou, quais são os nomes dos filhos divinos, Kaguya respondeu suavemente, Agoromo e Amura. Com isso, a esposa do imperador tomou os bebês sob seus cuidados, deixando Kaguya sozinha. Por que o poder do 10 caudas de repente saiu do controle? Kaguya murmurou para si mesma no silêncio de seu quarto. Experimentando seus novos poderes, ela estendeu a mão, observando uma lâmina de osso cinza crescer em sua palma. Uma nova habilidade que ela instintivamente chamou de ossos de cinzas matadores. Talvez esteja relacionado à riqueza do chakra desta árvore divina, ou ao sacrifício ritual de Ishiki, ela refletiu. Isso faz parte, disse uma voz vinda da porta. Kaguya se virou bruscamente, seus ossos de cinzas prontos para atacar. Um estranho estava diante dela, fechando a porta atrás de si ao entrar. Quem é você? Foi você quem falou comigo mais cedo? Ela perguntou, com os olhos vermelhos fixos nele, desconfiados. Acalme-se, disse Yoichi, erguendo as mãos em um gesto de paz. Sua voz carregava um sutil apaziguamento mental, uma técnica que gradualmente aliviou a tensão dela. Sou um praticante de Omiodo, um protetor deste mundo. Se eu quisesse lhe fazer mal, poderia ter deixado 10 caudas consumi-lo, explicou ele, com um tom calmo, porém firme. Kaguya hesitou, seus instintos gritando cautela. No entanto, as palavras do estranho ressoaram com sua experiência, a intervenção dele a impedira de sucumbir ao 10 caudas. Por que alguém como você me ajudaria? Ela perguntou cautelosamente. Porque comparado a outros da sua espécie, suas intenções em relação a este mundo parecem menos malévolas, respondeu Yoichi. Seu rival, Ishiki, é muito mais perigoso e não está disposto a ouvir. Mas você, se guiado, pode se alinhar aos interesses deste mundo. Kaguya abaixou seus ossos de cinzas, mas manteve a guarda erguida. O que você quer em troca da sua ajuda? Conhecimento, respondeu Yoichi. Conte-me o que você sabe sobre seu clã, as árvores divinas e as origens deste mundo. Em troca, posso oferecer respostas às suas perguntas e ajudar a estabilizar seu poder. Após um longo silêncio, Kaguya assentiu lentamente. Muito bem. Kaguya chamou a esposa do imperador, que nervosamente colocou as crianças diante de Yoichi. Agoromo e Amura, você disse? Yoichi refletiu, ajoelhando-se para examiná-los. Ele estendeu sua percepção mental aos chakras, e suas descobertas foram ao mesmo tempo fascinantes e desconcertantes. A energia dentro deles espelhava a de Kaguya, mas continha anomalias sutis, traços da influência do 10 caudas. Esses dois, disse ele, olhando para Kaguya, carregam não apenas o seu poder, mas algo mais. Um legado do 10 caudas, talvez. Pegando a mão de Kaguya, ele comparou o chakra dela com o deles, confirmando sua teoria. O que você está fazendo? Perguntou Kaguya com um tom de voz áspero, apesar da calma. Confirmando uma teoria, respondeu Yoichi. Esses dois podem se tornar algo muito maior do que qualquer um de nós espera. Suas palavras deixaram Kaguya perturbada. Quem é você de verdade? Alguém que busca entender, respondeu Yoichi enigmaticamente. Capítulo 318. Estou verificando. O rosto de Yoichi estava sério enquanto falava. Ao longo de um milênio, ele havia estudado Kaguya a fundo. Apesar de sua imensa força, ela era lamentavelmente ingênua e fácil de enganar. Dividir seu chakra em 2 partes era originalmente uma forma de recuperação posterior. No entanto, depois que Agoromo e Amura cresceram, ela pareceu se esquecer disso e, em vez disso, depositou suas esperanças no exército de Zetsu Branco para combater o clã Otsutsuki. Para ser franco, sua perspectiva limitada a tornava um tanto ingênua. Mesmo com seu poder quase invencível no mundo ninja, seus 2 filhos foram manipulados por um sapo. O chakra dessas 2 crianças parece estranho. É um pouco diferente do seu, quase como se rejeitasse o seu chakra, como se estivesse carregando a vontade de outra pessoa.
O testamento de outra pessoa? Exatamente. Não sei explicar em detalhes, mas é assim. Yoichi demonstrou transmitindo seu chakra para o corpo de Kaguya e então cortando a conexão. Você também tem chakra? Perguntou Kaguya, surpresa. Chakra supostamente era exclusivo do clã Otsutsuki. Ela e Ishiki haviam investigado o planeta a fundo. Embora alguns nativos fossem bastante capazes, eles eram inerentemente fracos e dependiam de meios externos para usar energia. No entanto, Kaguya entendeu rapidamente o ponto de Yoichi. O chakra dele, ao penetrar no corpo dela, pareceu estranho e resistente, quase impossível de manejar. Pior ainda, a rejeitou ativamente. Com um aceno de mão, Kaguya expulsou o chakra de Yoichi de seu corpo. Embora ela desejasse mais chakra, esse tipo lhe faria mais mal do que bem. Então, você está dizendo que o chakra de Agoromo e Amura não é meu? Mas eu claramente o separei de mim mesmo. E de onde veio originalmente o seu chakra? Kaguya hesitou prestes a mencionar a fruta da árvore divina, mas se conteve. Ela ainda não confiava plenamente em Yoichi. Yoichi continuou. Não subestime minha rede de inteligência. Você deve ter comido a fruta para ganhar um chakra tão poderoso. Mas antes que ela amadurecesse, você deve ter feito algo com ela, que fez com que uma parte do chakra o rejeitasse. Algo que eu fiz. Kaguya murmurou com a confiança abalada. Ela pensou cuidadosamente até que uma lembrança lhe veio à mente. Quando ela prendeu Ishiki e consumiu metade do seu corpo, ele gritou que ela não teria sucesso, que ela não poderia reivindicar a fruta do chakra. Poderia ser Ishiki? Parece que você se lembrou de algo. É provável que seja por isso que este chakra rejeita, disse Yoichi, sem saber exatamente do que se lembrava, mas confiante de que semear a dúvida era suficiente. Foi Ishiki, pensou Kaguya com a raiva queimando em seu coração, acompanhada de uma pitada de medo. Mesmo que ela tivesse alimentado Ishiki para a árvore divina, ele ainda poderia representar uma ameaça para ela? Você está certo, Yoichi declarou de repente. Kaguya congelou-o encarando Yoichi confusa. A que ele estava se referindo? Seu inimigo provavelmente fez isso. Mas você acha que o matou, certo? Tem certeza de que ele está realmente morto? As palavras de Yoichi carregavam um tom sutil, porém persuasivo. Por serem baseadas na verdade, elas tocaram em algo sensível. Pense nas habilidades do seu inimigo. O que ele faria em seus momentos finais? Se ele estivesse realmente morto, ainda seria possível que ele te machucasse? É bem provável que ele tenha sobrevivido. Os olhos de Kaguya se estreitaram, o medo florescendo em seu coração. Ishiki possuía dois poderes, Sukunaikona e Daikokuten. Se ele tivesse usado Sukunaikona para encolher seu corpo e depois usado a transferência espaço-temporal para escapar da boca do 10 caudas, ela cerrou os punhos. Se fosse esse o caso, Ishiki ainda poderia estar vivo. Isso poderia explicar porque o fruto da árvore divina parecia tão impuro. E Ishiki também tinha o Kama. Kaguya lembrou que ele nunca o havia usado, então talvez ele tivesse escapado e planejado ressuscitar através dele. Se ele tivesse sucesso, Kaguya enfrentaria um perigo significativo. Pior ainda, se o clã Otsutsuki descobrisse sua traição, ela seria caçada implacavelmente por vários membros do clã. Posso te ajudar? Yoichi falou de repente, interrompendo sua linha de pensamento. Suas palavras assustaram Kaguya. Ela perguntou confusa. Por quê? Porque eu quero que você se torne minha esposa, então eu devo ajudá-la. Esposa? Repetiu Kaguya intrigada. Ela nunca havia se deparado com esse conceito antes. O clã Otsutsuki, embora humanoide, não tinha tradição de casamento ou reprodução por meio de tais laços. Esposa é um conceito único neste planeta, explicou Yoichi. É um vínculo em que um homem e uma mulher se tornam parceiros, apoiando-se mutuamente. Quando surge o perigo, eles unem suas forças para superá-lo. Parceiros apoiando-os aos outros. Kaguya achou a ideia um tanto semelhante à dinâmica do Otsutsuki entre protetores e aqueles que eles protegiam, embora estes últimos fossem considerados supremos. Seus olhos claros fitaram Yoichi. Você quer ser meu protetor? Não, eu quero que sejamos parceiros, corrigiu Yoichi. Sua hierarquia Otsutsuki não me convém. Já que você está neste planeta, deve seguir suas regras. Se eu for te ajudar, será apenas como seu parceiro. Parceiros. Isso é aceitável? Kaguya ponderou suas palavras, achando-as intrigantes. Yoichi era forte, possuía chakra e estava disposto a ajudá-la. Concordo, disse ela. Mas o que acontece depois que nos tornamos sócios? Yoichi deu uma olhada no guia do sistema antes de responder seriamente. Isso é algo que você terá que aprender e observar por si mesmo. Neste planeta, muitos casais trabalham juntos para enfrentar desafios que não conseguem lidar sozinhos. Você pode abordar isso da mesma forma. É parecido com o funcionamento do nosso clã, refletiu Kaguya. A parceria com Yoichi parecia um passo lógico para lidar com Ishiki e outras ameaças em potencial. Então estudarei esse conceito de parceria. Mas e quanto a Agoromo e Amura? Alguém vai cuidar deles, garantiu Yoichi. Enquanto isso, vou investigar seu inimigo. Já que estamos nos tornando parceiros, é justo que eu contribua. Entendido. Ao ouvir isso, Yoichi verificou o guia do sistema. A simpatia de Kaguya por ele havia subido para 55, o nível em que ela não o machucaria e o considerava um aliado confiável. O resto do processo exigiria tempo e paciência. Conquistar alguém tão ingênuo e inexperiente como Kaguya não deveria ser difícil. Ainda assim, para evitar complicações no futuro, Yoichi considerou selar as memórias de Kaguya eventualmente. Por enquanto, porém, ele a encorajou a aprender mais sobre parcerias. A noite seria um momento ideal para observar. Parcerias parecem semelhantes entre protetores e protegidos. Só que são mútuas, murmurou Kaguya, vagando sob o céu noturno. Ela se lembrou da conversa anterior com Yoichi, sentindo que fazia sentido. Com Ishiki provavelmente vivo e o chakra de seus filhos influenciado por ele, ela precisava se preparar para confrontos futuros.
Observarei 50 casais para aprender sobre parcerias, decidiu Kaguya. Yoichi havia sugerido visitar outras nações para esse propósito. Ao chegar em um país vizinho, ela avistou um casal caminhando perto deles, sorrindo ao entrar em casa. Eles são um casal? O que farão em seguida? Curiosa, mas sem vontade de se intrometer diretamente, Kaguya ativou seu Byakugan. O que eles estão fazendo no escuro? Por que estão tirando as roupas? Observando brevemente, Kaguya desativou seu Byakugan. O ato pareceu inútil, sem oferecer nenhum aumento de força. Ela continuou observando outros casais, mas encontrou comportamento semelhante em todas as vezes. Isso é algum tipo de ritual? Qual é o propósito? Perplexa, Kaguya decidiu confrontar um casal diretamente. Ao entrar na casa deles sem avisar, ela os assustou. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou sem rodeios. Quem é você? Sai daqui! Socorro! Alguém peça ajuda! Os gritos frenéticos confundiram Kaguya. Não seria mais fácil responder às perguntas dela? Lembrando-se do conselho de Yoichi, ela saiu para encontrar outro casal, determinada a descobrir a verdade. Enquanto isso, Yoichi enviou um clone para personificar o governante decaído da nação, usando Genjutsu para alterar memórias. Ele ainda precisava lidar com a Goromo e garantir que seus planos seguissem adiante. Capítulo 319. Você voltou tão cedo? Aprendeu sobre como os casais interagem. Yoichi fingiu surpresa ao falar. Na verdade, ele havia enviado um clone das sombras para seguir Kaguya e, para sua surpresa, ela ingenuamente interrompeu casais durante a noite, entrando para interrogá-los diretamente. Não entendo por que os casais se envolvem nesse tipo de comportamento. Kaguya balançou a cabeça e explicou. Disseram que é para reprodução, mas posso usar minhas habilidades para gerar filhos diretamente. Se for esse o caso, esses rituais podem ser completamente ignorados. Além disso, tais ações são inúteis para enfrentar inimigos. Será que formar um casal realmente ajuda a combater os inimigos? Claro, Yoichi respondeu sério. Levantou-se, aproximou-se de Kaguya e imediatamente percebeu que ela ficou tensa com a sua aproximação. Ele disse, viu? Você está nervosa só porque eu me aproximei. Isso mostra a pouca confiança que temos. Como podemos unir forças contra inimigos com tamanha falta de confiança? Você provavelmente está desconfiado de mim agora. Um relacionamento tão cheio de desconfiança não garante uma cooperação eficaz contra inimigos. É como com seu antigo companheiro. Você o ajudaria de bom grado a enfrentar os inimigos. Kaguya permaneceu em silêncio. As palavras de Yoichi a atingiram profundamente, deixando-a sem saber como responder. Ela não tinha intenção de atacá-lo, mas sua força fazia se sentir desconfortável em sua presença. Depois de um momento, Kaguya perguntou. Esse ritual aumentaria a confiança mútua? Claro, respondeu Yoichi. Pense nisso, Kaguya. Se duas pessoas se abraçam e nenhuma delas aproveita a oportunidade para machucar a outra, isso não significaria confiança mútua, garantindo que nenhuma delas trairá a outra? Embora seu raciocínio fosse distorcido, para alguém tão inexperiente quanto Kaguya, ele soou um tanto convincente. Parece fazer sentido. Yoichi continuou. A confiança é a base da cooperação. Sem confiança, trabalhar em conjunto é impossível, quanto mais qualquer outra coisa. Kaguya assentiu levemente, achando o argumento dele razoável, embora não conseguisse entender o porquê. Olhando para Yoichi com seus olhos brancos e puros, ela perguntou, então devemos realizar esses rituais? Aqueles que os casais fazem? Para Kaguya, o ritual parecia inútil, mas se isso pudesse fortalecer seu vínculo com Yoichi e ajudá-los a cooperar contra os inimigos, ela estava disposta a tentar. Ainda não é o momento certo, disse Yoichi. Você provavelmente não está pronto para interações tão próximas. Vamos começar com algo mais simples, como dar as mãos. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Kaguya. Embora Kaguya percebesse o que ele estava fazendo, ela não resistiu. Em vez disso, colocou sua mão macia e branca como a neve na dele, desejando construir rapidamente a confiança necessária para enfrentarmos juntos o clã Otsutsuki. Ela é tão ingênua, pensou Yoichi enquanto segurava a mão dela. A falta de experiência de Kaguya no mundo a tornava um alvo fácil. Apenas algumas palavras ameaçadoras sobre inimigos foram suficientes para fazê-la cair nos planos dele. A mão dela era incrivelmente macia e delicada, como neve polida. Segurando-a, Yoichi não conseguia deixar a mente devagar, enquanto seus dedos acariciavam suavemente os dela. Kaguya, enquanto isso, se perguntava, é assim que a confiança entre duas pessoas cresce? Olhando para o rosto de Yoichi enquanto ele segurava sua mão, ela se sentiu menos tensa. Favorabilidade aumentada, 56. Favorabilidade aumentada, 57. Favorabilidade aumentada, 58. Depois de ficarem de mãos dadas por um tempo, a simpatia de Kaguya por Yoichi aumentou em 3 pontos. Satisfeito com o progresso, Yoichi sabia que havia chegado ao limite por enquanto. Kaguya, precisaremos fazer mais coisas que os casais costumam fazer, disse ele. Tudo bem, eu te sigo, respondeu Kaguya. Ela não sabia mais o que fazer e com alguém tão forte e prestativo como Yoichi a guiando, era natural confiar nele. Além disso, sob a influência sutil da energia mental de Yoichi, sua dependência dele aumentava constantemente. Nos dias que se seguiram, Yoichi, disfarçado como governante de Jomai, ordenou que seus guerreiros conquistassem as nações vizinhas. A área circundante era pontilhada por mais de 30 pequenos países em um raio de 1000 milhas. Mais distantes, nações maiores ostentavam estruturas e figuras mais sofisticadas, como Onmyoji, sacerdotisas e guerreiros divinos. Para Yoichi, esses chamados guerreiros divinos eram meros lutadores que podiam ressoar com a energia natural. Depois de curar os guerreiros de Jomai, Yoichi lhes ensinou o controle básico do chakra, dando-lhes um aumento significativo em força e velocidade.
o suficiente para sobrecarregar soldados comuns. Em apenas 2 dias, a nação vizinha de Isa foi subjugada. O processo era simples: assassinar o daimyo adversário e absorver suas forças. Governança não era uma prioridade, e Oishi estava focado em expandir o território e os recursos de Jomai. No 5º dia, suas forças partiram para conquistar a nação vizinha de Taiyo. Foram necessários mais 2 dias para reivindicar suas terras, elevando o número total de guerreiros de Jomai para mais de 100 e seus súditos para quase 2.000 famílias, tornando-a a potência dominante na região. Em meio a essa expansão, o objetivo principal de Yoichi continuou sendo seu relacionamento com Kaguya. Yoichi, quanto tempo mais precisamos fazer isso? Kaguya aninhou-se desajeitadamente nos braços de Yoichi, seu desconforto era evidente enquanto ele a segurava perto, com o braço em volta da cintura dela. Isso é essencial para ser um casal, Kaguya explicou Yoichi. Olha ao redor. Você não vê outros casais fazendo o mesmo? Isso gera confiança. Mas o ritual final não é o mais importante? Perguntou Kaguya com sinceridade, erguendo a cabeça para encará-lo. Seu chifre quase espetou o queixo dele. Suas palavras pegaram Yoichi desprevenido. Percebendo que ela não entendia completamente o que estava sugerindo, ele respondeu: Você quer mesmo realizar esse ritual? Sim, disse Kaguya sério. Quanto mais cedo terminarmos, melhor poderemos enfrentar nossos inimigos. No mês passado, suas interações com Yoichi de mãos dadas, abraços e conversas, aumentaram constantemente sua simpatia por ele. Atualmente, a popularidade de Kaguya atingiu 71. Tudo bem, vamos entrar e realizar o ritual, disse Yoichi, pegando-a nos braços e carregando-a para dentro de casa. Lá dentro, ele fechou bem as portas e janelas. Apesar de ser meio-dia, o quarto estava bem iluminado. Kaguya, você sabe o que os casais fazem nesse ritual? Kaguya assentiu com o rosto calmo. Sim, depois de completar o ritual de reprodução, seremos totalmente reconhecidos como um casal. Tudo bem, então vamos começar. Enquanto Yoichi ativava e desativava suas habilidades, usando sua força e resistência, o ritual deles continuava durante o dia e a noite. Na manhã seguinte, a atividade já durava mais de 24 horas, deixando ambos exaustos, mas satisfeitos. Deitado na cama com Kaguya descansando em seu peito, Yoichi olhou para o pôr do sol. Há quanto tempo? Ele murmurou, exalando profundamente. Embora cansado, Yoichi não pôde deixar de se sentir realizado. Não apenas o vínculo entre eles havia se aprofundado, mas a dependência de Kaguya por ele havia se solidificado. Por enquanto, ambos precisavam de descanso. Capítulo 320. Retorno bem-sucedido. Energia restante. 3%. Reponha a energia imediatamente, caso contrário, a próxima travessia não será possível. O relato familiar de Karazuki ecoou antes que ele se retraísse em sua concha. De volta, hein? Emergindo do túnel temporal, Yoichi reconheceu as marcas familiares do deus voador do trovão gravadas em uma rocha próxima, confirmando seu retorno ao presente. Sua aventura no passado havia sido altamente frutífera. Em menos de um mês, ele havia conquistado Kaguya com sucesso. Durante o dia, ela reinava como a pura e intocável deusa lunar de Jomai, enquanto à noite, ela se tornava sua devotada esposa. Após conquistar sua confiança, Yoichi começou a lhe ensinar as nuances da vida conjugal comum. Graças ao seu físico de súcubo, nem mesmo Kaguya, com sua força sobrenatural, conseguiu resistir às sensações provocadas por uma habilidade tão única. Embora inicialmente ingênua, Kaguya gradualmente se rendeu aos seus instintos, chegando a iniciar os chamados rituais com uma postura serena. Apesar da expressão fria e distante, ela frequentemente se aproximava de Yoichi com pedidos para participar de cerimônias matrimoniais. Naturalmente, Yoichi não tinha motivo para recusar. Isso levou a situações em que Kaguya, desgrenhada e com o rosto vermelho, podia ser ouvida emitindo sons fracos de dentro de seus aposentos durante o dia. Para manter sua santidade como deusa, Yoichi decretou que ninguém poderia se aproximar de seu santuário, nem mesmo para adoração, sem manter uma distância de pelo menos 100 metros. Durante sua estadia de 1 ano no passado, Yoichi conquistou muito. Jomai tornou-se a nação mais poderosa, ostentando mais de 1.000 samurais e 80.000 famílias pagando impostos e tributos. Com mais tempo, Yoichi estava confiante de que poderia unificar todo o mundo ninja daquela época. Entretanto, seu objetivo foi alcançado. Ele atraiu com sucesso vários Onmyoji e adquiriu suas técnicas secretas. Entre seus despojos estava a herança da família Tenharu, que tinha um contrato com os sapos do Monte Myobuku. Curiosamente, naquela época, as chamadas 3 grandes terras de invocação eram meras bestas espirituais mantidas por Onmyoji. Tendo obtido a maior parte das técnicas de Onmyojutsu, Yoichi interrompeu a expansão de Jomai. Unificar o mundo ninja teria sido possível em mais 6 meses, mas essa não era sua prioridade. Ele lamentou não ter encontrado nenhuma pista sobre o monge Jigen. Procurá-lo 1000 anos atrás era ainda mais difícil do que no presente, dada a falta de comunicação entre as regiões. Além disso, com a Goromo e a Mura crescendo, Yoichi não queria interromper a história. Ele decidiu selar as memórias de Kaguya, alterando-as para refletir sua condição logo após se libertar do selo do Shibaku Tensei. Apesar da hesitação, Yoichi sabia que isso era necessário. Seu salto temporal não era para um mundo paralelo. Ações imprudentes poderiam impactar significativamente o futuro. Quando Yoichi explicou a necessidade de selar suas memórias, Kaguya perguntou inocentemente: Yoichi, isso também faz parte da cerimônia de casamento? Sim, o passo final. Quando eu restaurar suas memórias, tudo ficará bem e nossos inimigos serão derrotados. Embora suas intenções iniciais fossem enganosas, Yoichi havia se afeiçoado genuinamente à ingênua Kaguya. Enganá-la agora pesava em sua consciência. No final, Kaguya aceitou de bom grado uma marca negra semelhante a um kama, onde suas memórias estavam armazenadas.
Pouco depois, Yoichi ativou Karazuki e retornou ao seu próprio tempo. Ao retornar, Yoichi imediatamente verificou seu guia de estratégia. A popularidade de Kaguya, que havia chegado a 95 no passado, havia voltado para 50. O próximo passo do guia foi restaurar suas memórias. Chegando a Konoha tarde da noite, Yoichi percebeu que apenas algumas horas haviam se passado desde sua partida. Ele foi até a biblioteca, onde Kaguya, sem se incomodar com o fechamento das instalações, estava absorta na leitura. Esse hábito lembrou Yoichi do passado. Kaguya provavelmente o adquiriu durante o ano em que passaram juntos, quando ela costumava sentar-se ao lado dele, lendo pergaminhos de Onmyo-jutsu enquanto ele trabalhava. Kaguya, Yoichi chamou. Ela olhou para cima, com uma expressão neutra, mas curiosa. Tenho algo para lhe devolver, disse ele, levantando a mão para revelar a marca preta em sua palma. Ao ver a marca, Kaguya sentiu uma onda de familiaridade. Isto é, pegue e você entenderá. Hesitando brevemente, Kaguya estendeu a mão e recuperou a marca. No momento em que ela absorveu isso, memórias do ano que passou com Yoichi voltaram à tona, suas promessas, seus momentos compartilhados e suas cerimônias íntimas. Suas memórias alteradas do milênio passado foram completamente substituídas. O que é esta memória? Kaguya estendeu a mão para Yoichi, retraindo as unhas instintivamente. Como quando era mais jovem, olhou para ele confusa e perguntou, sou sua esposa? Sim, me desculpe, Kaguya, por demorar tanto para recuperar suas memórias. Yoichi a abraçou enquanto ela processava a verdade. Dominada pela emoção e guiada por suas memórias, Kaguya respondeu instintivamente, assim como fizera durante o tempo em que estiveram juntos. A noite passou em intimidade, reacendendo o vínculo que compartilhavam. Pela manhã, Yoichi limpou meticulosamente a biblioteca, garantindo que não restasse nenhum vestígio de suas atividades antes de levar Kaguya de volta aos seus aposentos para descansar. No dia seguinte, Yoichi ponderou como lidar com a situação. Deveria revelar a presença de Kaguya ou mantê-la escondida por enquanto? Kaguya poderia ser controlada enquanto Yoichi permanecesse ao seu lado. No entanto, informar outras pessoas como Mikoto, Mina, Kushina ou Tsunade provavelmente resultaria em problemas e o obrigaria a se esconder novamente. Enquanto isso, Konoha continuava a prosperar. Com seu território expandido e governança reestruturada, a vila havia se tornado uma verdadeira potência. Discussões estavam em andamento para renomeá-la, dada sua proeminência. Certa tarde, Kurenai foi até o escritório de Yoichi. Yoichi-sensei, Conan deseja se encontrar com você. Ela tem algo a relatar. Conan? Yoichi franziu a testa. Ele havia permitido que ela e Nagato retornassem ao distrito prisional em Ami, mas parecia que algo havia acontecido. Deixe-a entrar. Conan entrou calma e serena. Nem ela nem Kurenai sabiam da história íntima uma da outra com Yoichi. O que foi, Conan? Encontrei algo que vale a pena relatar ao Okage, ela disse, apresentando um sapo morto com uma shuriken de papel incrustada nele. Jiraiya-sensei enviou este sapo para me interceptar. Ele estava tentando coletar informações sobre Konoha. Não revelei nada e em vez disso matei o sapo. Yoichi assentiu em aprovação. Parabéns. Você merece crédito por isso. Jiraiya havia se esquecido, pois a destruição do Monte Myoboku o tornará irrelevante. Agora, porém, ele ressurgiu, bem a tempo. Yoichi precisava de uma alma poderosa para criar um Shikigami, e o espírito de Jiraiya seria perfeito. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.